Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar de Corinthians, que fez uma proposta oficial pelo atacante holandês Memphis Depay. Isso mesmo, aquele que jogou no Manchester United, no Barcelona, mais recentemente no Atlético de Madrid, e o Corinthians fez essa proposta para contar com o atacante já nessa janela de transferências, apesar do mercado ter fechado, como ele é atualmente um jogador sem contrato, sem vínculo com outro clube, ele pode ser inscrito mesmo depois do fechamento da janela. E é sobre isso, sobre a possibilidade, a viabilidade desse negócio que nós vamos falar aqui hoje. Será que o Depay é um bom negócio para o Corinthians? Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque a meta ainda é chegar aos 100 mil inscritos neste ano, e eu conto com o apoio de vocês. Antes de tudo, só para explicar a situação do Depay. Na última temporada, ele estava no Atlético de Madrid e não teve o seu contrato renovado, ou seja, depois da Eurocopa ficou sem clube. E é por isso, como eu acabei de explicar, que ele pode ser contratado por mercados como Brasil, Arábia Saudita, México, fora das grandes ligas europeias, porque ele não tem vínculo com nenhum clube. Então, as equipes precisam apenas resolver financeiramente com o próprio jogador. O Depay hoje tem 30 anos, tá? E falando um pouco sobre a temporada passada dele, antes de entrar na situação específica da viabilidade desse negócio para o Corinthians, o Depay, na última temporada, como eu disse, era comandado pelo Simeone lá no Atlético de Madrid e teve 31 jogos, 9 gols e 2 assistências. Esses são os números do Depay, né? 11 participação em gols em 31 jogos. Ele não era um titular absoluto, tá? Entrava bastante, como vocês podem ver, 30 jogos, mas era um reserva, geralmente do Morata, né, que ainda estava no Atlético de Madrid, um jogador que, assim, bem inconstante, né? O talento do Depay, eu acho que sempre foi indiscutível, principalmente depois daquela grande passagem dele pelo Lyon, mas sempre foi um jogador de altos e baixos. No Barcelona viveu um pouco isso, na seleção holandesa é o capitão, é o principal jogador, o segundo maior artilheiro da história da seleção da Holanda, e eu tenho os gols aqui. Eu tinha anotado os gols, mas ele não anotei os gols, mas ele é o segundo maior artilheiro da seleção da Holanda, atrás apenas do Van Persie. Então é questão de talento, de qualidade técnica, é indiscutível o Depay. Um grandíssimo jogador, de um muito bom talento. Mas o desempenho e como ele gere e como ele consegue performar a partir desse talento é o problema, né? Assim, lembro quando ele chegou no Barcelona, ele chega no Barcelona exatamente depois que o Messi sai. Então realmente ele pega ali uma entre-safra e tudo. Mas cara, assim, não foi nem um terço do que o Barcelona esperava do Depay. Depois foi para o Atlético de Madrid. Se imaginava que ele ia se destacar, né? Afinal de contas era o Morata que estava lá. Mas nem assim, o Morata continuou como titular da equipe. Então, assim, um jogador muito inconstante, né? A verdade é essa. E agora vamos falar sobre a viabilidade desse negócio através do Corinthians, né? Eu realmente fiquei muito surpreendido. Eu vi a notícia das possíveis conversas com o Flamengo e tudo, mas o Corinthians já chegou com a proposta na mesa. A proposta na mesa. E eu vou detalhar um pouco aqui a proposta dentro das informações que eu tenho, tá? O Corinthians ofereceu 2 anos de contrato para o Depay com um salário de aproximadamente 2 milhões e meio de reais. Ou seja, é um grandíssimo salário, né? Talvez o maior do futebol brasileiro. Tá ali empatando com Hulk, Gabigol, Dudu. Ele chegaria nesse patamar para o Corinthians. E aí, tinha-se uma ideia, antes da proposta oficial, que o Depay não estava muito interessado em jogar no futebol brasileiro. Mas a informação é que ele ficou muito animado com o projeto do Corinthians. E isso me deixou muito, assim, curioso, né? Porque que projeto do Corinthians que encantou o Depay? Um clube que o presidente está passando por um processo de impeachment, uma equipe que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro
apesar de estar indo bem nas Copas, pode ser rebaixado se manter a mesma média de pontos nos jogos que restam do Campeonato Brasileiro. Um clube que tem dificuldade em pagar as contratações que faz. Ontem foi notificado pelo Flamengo porque ainda não pagou o valor da compra do Mateuzinho, lateral direito. Mas há pouco tempo atrás também foi notificado pelo Cuiabá, no que diz respeito ao pagamento do valor do Ranieri, da contratação do Ranieri. Então, assim, eu queria muito entender qual o projeto apresentado pelo Corinthians que encantou o Depay. Porque é um time que, a não ser que vença uma das Copas, não vai disputar competições internacionais na próxima temporada. Como eu disse, uma diretoria que todo dia são péssimas novidades e um clube que geralmente não paga. Também saiu aí algumas informações sobre atraso no pagamento dos salários. Assim, eu realmente não consigo entender que projeto é esse que encantou o Depay. Mas, considerando a possibilidade dessa negociação, e assim, o interesse do Depay é um problema dele, né? Eu só aqui tentei pontuar algumas coisas que eu não entendi. Mas o Depay, falando mais de encaixe de jogo e trazendo aqui uma visão um pouco técnica e tática, eu também queria entender o sentido dessa contratação. Porque assim, se o Corinthians está com esse dinheiro para pagar 2,5 milhões por um jogador ao mês de salário, tinha posições mais carentes, né? Principalmente na centroavância, ali no centro do ataque. O Depay pode fazer esse papel, mas o melhor Depay não jogou assim. Tanto que, quando ele chega ao Barcelona para ser esse camisa 9, ele não consegue entregar o que se esperava dele. O Depay é muito mais um segundo atacante. Consegue entender? Depay é muito mais esse jogador que vem de trás, que vem em condução com a bola, que faz as transições de ataque em progressão. Ele tem sim uma velocidade, um bom chute de fora da área, muita qualidade técnica com a bola no pé. Então eu não enxergo o Depay, e quando ele fez isso ele não foi bem, jogando de costas, como um camisa 9, que é o que o Corinthians precisa, né? Porque o Thales Magno chegou muito bem por um lado, do outro você vai ter ali o Romero, tem a saída do Wesley, mas assim, não faz nem sentido na minha cabeça a contratação do Depay, considerando a deficiência do Corinthians. O novo atacante chegou lá, né, o Héctor, o espanhol, mas já se machucou, então assim, é muito confuso, né? Todos os movimentos do Corinthians na temporada 2024 são muito confusos e difíceis de entender. Mais difícil de entender ainda é o interesse do Depay em jogar pelo Corinthians, que é gigante. O Corinthians é gigantesco, mas vive um momento muito instável, muito complicado, que assim, fica difícil entender que projeto encantou o Depay. Mas é isso. A proposta está na mesa e vamos ver se o atacante holandês de 30 anos vai chegar ao futebol brasileiro. Deixe aqui nos comentários o que você acha dessa contratação e se o Depay poderia mudar a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. É isso, meu povo. Valeu se você chegou até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fui, tchau!